com ênfase em... Obrigada, alguém lembrou de gravar aí, viu? Desculpa, muito obrigada. Com ênfase, atuando, né, nos temas de dinâmica e gestão ambiental, métodos e técnicas do planejamento urbano e regional, planejamento ambiental. Atualmente, ele é professor adjunto 4 do Departamento de Geografia e pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso. Coordenador, né, do programa de pós-graduação também em Geografia e também, né, agora atua como diretor tesoureiro da Associação Brasileira do AB Clima. Então, professor, nos dá as honras de ouvir o senhor hoje na nossa palestra. E lembrando que nós teremos 1 hora de apresentação e faltando 15 minutos para o término, eu irei dar um aviso e a lista de presença será disponibilizada ao decorrer da apresentação. Professor, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Colocar o relógio para correr aqui, que eu falo demais e tenho que controlar o tempo também. É um prazer estar nessa tarde aqui com vocês. Confesso que agora é um prazer, mas passei um tempinho aí ansioso, porque é um tema realmente que requer uma certa atenção da nossa parte, inclusive, né? Um tema que a gente precisa na minha leitura. Tudo que eu vou dizer aqui são percepções e uma leitura muito particular, né, minha. Vocês podem discordar de absolutamente tudo, e aí na segunda hora a gente pode conversar um pouquinho. Mas queria dizer que sempre é bom, né? Este é talvez uma das pouquíssimas, se não a única coisa que essa pandemia nos trouxe de positivo, que é encontrar os colegas de longe, mesmo não tomando um cafezinho junto depois das conversas, a gente tem se encontrado com mais frequência, né? Então, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês neste momento. Vou compartilhar aqui uma apresentação, só um minutinho, para a gente começar a nossa conversa de hoje e dizer para vocês que é um tema que nos coloca uma dificuldade em termos das representações gráficas, né? Eu que gosto muito de para ver vocês também. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, perfeitamente. Sim. Dá para ler? Eu compartilhei aqui a janela para conseguir enxergar vocês também. Então, já de antemão, peço desculpas. Melhorou agora? Aumentou aí a... Sim, agora aumentou, tela cheia. Tá, vamos deixar assim, então eu fico sem vê-los. Vou fazer uma fala solo aqui. Dizer para vocês que eu que gosto muito das representações gráficas, elaborei uma apresentação que predominam textos, né? Exatamente porque a gente tem que se referir a certas concepções de mundo, um conjunto de ideias que nos permita pensar um pouco. E aí eu adaptei um pouco aquilo que eu entendo, essa proposta do título, né? Teoria e método da climatologia no Brasil, né? Isso porque abordar ainda outras perspectivas é uma grande diversidade, se a gente aborda todas as correntes que estão colocadas, sobretudo na contemporaneidade, né, no mundo inteiro. Então, fiz um recorte de alguns autores que são as nossas referências, né, na climatologia brasileira, e, no final, uma proposta de pensar o futuro, alguma coisa nesse sentido, de pensar, na verdade, não o futuro, mas de pensar possibilidades, né. Mais do que falar sobre teoria e métodos, falta um S aqui, né, são métodos diferentes de análise, eu gostaria de falar sobre aquela proposta do professor Rui Moreira, que são as matrizes de pensamento.
Então, a ideia é pensar quais são as concepções que nos levaram a certos entendimentos que nos permitiram, então, construir alguns métodos de análise que podem ser aplicados à climatologia, ao estudo do clima, de maneira geral, né? Embora a gente use repetidamente até um vício de linguagem a climatologia, eu prefiro mais recentemente essa expressão, estudo do clima, porque isso se aplica desde a climatologia escolar até a climatologia praticada nos poucos institutos de pesquisa que o Brasil possui, e num grande número de universidades que possuem cursos, não só de geografia, mas cursos que fazem pesquisa em elementos do clima, em elementos que envolvam o clima, e também na atuação profissional, seja do professor, seja do geógrafo, né, do bacharel em geografia. Ou seja, então a gente tem que pensar um pouquinho sobre métodos que possam ser aplicados ao estudo do clima, né? Então, para a gente pensar uma introdução, né, rapidamente, este conhecimento geográfico do clima, né, seria o estágio que nós predominantemente estamos hoje, num conhecimento geográfico do clima, e comumente chamado de climatologia geográfica dentro da geografia. Ainda temos a proposta do professor João Lima de ampliarmos um pouco essa análise para pensar uma geografia do clima, né? Mas o conhecimento geográfico do clima possui ou advém de diferentes correntes filosóficas de pensamento e também de diferentes concepções da geografia e da natureza, né? Então, essas diferentes concepções da geografia e da natureza nos levam a distintas concepções e conceitos de clima, bem como distintas formas de interação com a natureza e com a sociedade. Fazendo um breve resumo, seria dizer que em muitos estudos o clima é estudado a partir exclusivamente dos elementos naturais, em outros a sociedade permeia esses estudos com alguma intensidade, que varia de intensidade muito pouco até mais elevada, né? Ou mesmo nas concepções mais voltadas à física da atmosfera, onde a relação da superfície com a atmosfera se dá basicamente em função de elementos termodinâmicos, né? Bom, a gente no Brasil e no mundo nós podemos verificar duas vertentes teóricas e metodológicas principais. A primeira está baseada na concepção empírico-quantitativa dos fenômenos climáticos, que ficou conhecido como abordagem analítica. Ela tem suas bases no conhecimento matemático do clima, notadamente através do uso das médias, né? Isso não é um problema em princípio, mas é um problema quando esta se torna a única ou a predominante maneira de analisar o clima. E aí aí sim, o abuso das médias matemáticas, né, a média sendo uma abstração matemática, o abuso dessa abstração nos implica em certas dificuldades de compreender a dinâmica do clima, né? Então, a segunda perspectiva, que tem suas bases na análise da dinâmica da atmosfera, né, que ficou conhecido como modelo explicativo descritivo ou modelo genético, está baseada na meteorologia dinâmica, que é uma proposta que vem pós Segunda Guerra Mundial lá da escola escandinava de meteorologia. Ainda assim, a título de introdução, a gente gostaria de destacar que, a partir da década de 1960, né, a atuação do professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro acabou por criar uma escola da climatologia geográfica brasileira, que é pautada na análise rítmica e episódica do clima, e, por sua vez, as duas estão baseadas na teoria geral dos sistemas e nas análises termodinâmicas e ambientais, né? O professor Monteiro, com sua vasta produção e aliás, né, não apenas uma proposta, mas propostas absolutamente inovadoras, criativas para o momento histórico quando elas foram construídas, lido no mundo inteiro, não só no Brasil, não é uma grande referência da climatologia no Brasil e também fora do Brasil, né? Então, para citar o professor Francisco Mendonça e a Inês Moreira de Oliveira, né, as contribuições, né, do professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que criou o conceito de análise rítmica em climatologia, e além de introduzir o tratamento do clima conforme a teoria geral dos sistemas de Bertalanffy, as proposições teórico-metodológicas e a enorme
quantidade de estudos elaborados sobre orientação do professor Monteiro acabaram por criar tanto uma escola da climatologia urbana brasileira, né, definição do Mendonça em 1995, quanto uma escola da climatologia dinâmica brasileira, né, o Zavattini em 1996. Ou seja, o professor Monteiro é uma grande referência, então, que nos brindou com uma teoria acompanhada de todo um referencial metodológico, né, que eu gosto de caminhar por esse caminho que o professor Rui Moreira propõe, uma matriz de pensamento riquíssima, que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente. Então, vamos ver os elementos mais importantes que contribuíram para a construção dessas correntes teórico-metodológicas no Brasil, bem como suas consequências para a compreensão do clima, né? Então, vamos pensar que toda a construção da ciência parte do entendimento filosófico do mundo. Eu gostaria de destacar rapidamente três correntes, né? A corrente racionalista, a corrente empírica e a corrente que ficou conhecida como romantismo alemão, né? Dentro dessa perspectiva do romantismo alemão, a gente precisa falar do Humboldt, né? Que propõe uma visão conjunta do mundo e que contribuiu não só com a climatologia, mas com a geografia de maneira geral, quando ele conseguiu estabelecer correlações entre os os fatores do clima e associá-los a Humboldt conseguiu contribuir numa perspectiva que nós estamos caminhando até hoje, né, que se distingue do racionalismo e do empiricismo exatamente por uma visão integrada do mundo. Na minha leitura, pode haver divergência entre nós, a principal contribuição do Humboldt, quando simplesmente começa a traçar cartas isarrítmicas, cartas com linhas de mesmo valor de precipitação, de temperatura e correlacionar com a vegetação, né, é um elemento que hoje para nós parece simples, né, mas que naquele momento histórico permitiu uma percepção de um mundo que estava absolutamente integrado, e que não era consensual, né, nessa disputa entre racionalismo e empiricismo, né, a gente pode citar o Paul Vidal de Lablache, que construiu, ou foi o principal referencial teórico dessa corrente empiricista, né, pois defendia exatamente essas singularidades, as peculiaridades regionais no fundamento da análise geográfica, né. Só para dar uma rápida pincelada, né, o Carl Ritter e o Frederick Ratzel, embora com diferenças absolutamente significativas, caminharam, então, pela perspectiva do racionalismo, onde a abstração, né, a construção da ideia do pesquisador, né, se sobrepunha às características objetivas defendidas pelos empiricistas, né. E aí o Humboldt, né, um autor clássico, tido como um dos fundadores do pensamento geográfico, consegue estabelecer um método que poderia ser denominado de empirismo racionado, né? Alguns autores, como o Raul Glass, na história do pensamento, o Raul Gabas, na história do pensamento, vai nos dizer exatamente isso. Que o diferencial do Humboldt, daquele momento histórico, caminhava por essa perspectiva, então, que ficou conhecido como romantismo alemão, é exatamente construir, né, uma concepção que entende o universo como um todo unitário, em constante evolução e segundo leis determinadas, cujo conhecimento pode ser obtido através de investigação metódica. Então, ou seja, ele se diferencia das propostas anteriores e mesmo posteriores a ele, como o Humboldt e o Ratzel, como Ritter e o Ratzel, exatamente por propor uma visão integrada do mundo, que é uma característica muito clara no romantismo alemão, né? O professor João Lima vai dizer para a gente que a técnica de traçar isolinhos permitiu ao Humboldt representar e analisar a espacialidade da atmosfera numa correlação com os demais elementos da paisagem, como a topografia, continentalidade, maritimidade, disposição do relevo, características climáticas. Isso, posteriormente, foram subsidiar as propostas de classificação climática de Köppen. Vocês podem estar pensando, nossa, mas isso é algo muito básico, né? Hoje é algo tido quase que como banal, mas naquele momento histórico isso foi uma
isso foi um salto do entendimento da relação entre superfície e atmosfera absolutamente inovador. Então, dentro daquele contexto histórico desta, né, desta polarização, né, entre a perspectiva racionalista e empiricista, o Humboldt conseguiu associar alguns elementos de cada uma delas para construir uma visão integrada do mundo, né? O professor Rogério Hasbert vai falar exatamente isso, que essa grande potência que o Humboldt, que o pensamento, que a matriz de pensamento que o Humboldt teve, foi exatamente essa sacada de conseguir associar e extrair dentro dessas duas perspectivas, que naquele momento eram polarizadas e dicotomizadas, né, os elementos que ele considerava mais importantes. Ou seja, eu diria para vocês que é um primeiro passo, embora posteriormente à proposta do Humboldt, né, houve um caminhar mais pela geografia física, e a dicotomia de geografia física e geografia humana permaneceu, a gente vai falar um pouquinho disso lá no final, mas eu diria para vocês que é o primeiro passo dessa tentativa de superar essa dicotomia entre geografia física e geografia humana, que nós chamamos de geografia física e geografia humana, mas que a essência dessa dicotomia é exatamente o entendimento de uma relação sociedade-natureza fragmentada. Quando a gente efetivamente, na nossa prática de pesquisa, conseguir construir estudos que não dicotomizem as relações sociedade-natureza, nós não teremos mais diferenças entre geografia física e geografia humana. Vocês aceitam um cafezinho? Humboldt, então, nos brindou com análises correlativas entre espaços e com a escala de análise de todo o planeta. Então, este é um salto brutal. Ele começou a analisar o planeta em suas relações entre a superfície e a atmosfera, o que nos permitiu ganhos qualitativos e também ganhos quantitativos, né? Ou seja, é uma mudança estrutural na análise cartográfica, então é uma mudança quantitativa em termos espaciais, mas também nos permitiu ganhos qualitativos significativos no entendimento das relações que se teciam entre superfície e atmosfera. Então, o clima passou a representar, e pela primeira vez, vale dizer, o clima passou a representar toda a extensão da superfície terrestre, caracterizada por condições atmosféricas habitualmente comparáveis, mediante a obtenção de dados matemáticos e descrições de suas correlações. E este é o principal ganho qualitativo, pois as descrições das correlações permitiam, então, a partir do Humboldt, a relação entre o que acontecia na superfície, em termos de vegetação, relevo, maritimidade, continentalidade, e a ação social com essas dinâmicas meteorológicas que vão definir, então, os climas de cada local estudado, né? E nós temos que destacar que essas explicações foram, no futuro, dar origem à perspectiva analítica do clima. Então, essa é natural dentro do processo de construção de conhecimento. Então, mesmo o Humboldt nos trazendo essa perspectiva de olhar para todo o planeta e as suas comparações, a sua proposta deu origem principalmente a essa análise, essa perspectiva analítica do clima, que é aquela conhecida como climatologia estática, né, uma análise matemática pautada pelo uso das métricas, né. E a Daisy vai nos dizer o seguinte, né, que com o advento do positivismo, que a gente já tem um salto temporal, né, já década de 1950, 1940 no Brasil, né, o advento do positivismo, que preconiza a regulamentação metodológica, objetivando o estabelecimento das leis gerais e o entendimento preciso dos fenômenos, visando a previsão, inicia-se a busca de um conceito de clima mais coerente com o discurso científico da época, associado à valorização das leis da física e da matemática, como normatizadoras do cientificismo. As primeiras teorias e metodologias da climatologia encontravam-se claramente baseadas nessa concepção estática do clima e da atmosfera, sendo que observa-se o abuso das médias matemáticas como um dos principais critérios para a identificação climática dos locais de estudo. Então, ou seja, a partir desta proposta, né, como eu disse, que Pfeiffer e Humboldt, essa dinâmica da produção de conhecimentos chega, então, ao século XX, onde era imposto, na
verdade, a necessidade da ideia de ciência histórica até a década de 50, né, início do século XX, através da perspectiva ou do método positivista. Ou seja, aquela ideia de que a linguagem universal é a linguagem matemática, a ideia de que o pesquisador e as ciências humanas, de maneira geral, e o pesquisador nas áreas humanas, deveria falar a mesma linguagem do pesquisador da área de exatas e biológicas, etc. Então, cria-se uma ideia de que, para ser ciência, eu preciso utilizar um método que permita, aí abre aspas, né, a isenção do pesquisador. Né? Isso é uma ideia que nós já ultrapassamos há muito tempo. Essa isenção que criaria uma ciência neutra não existe. Né? Toda ciência é produzida por cientistas que possuem uma bagagem construída historicamente ao longo do tempo, e essa bagagem é diferente para cada pesquisador. Então, não existe a suposta neutralidade científica que tanto influenciou o positivismo e o neopositivismo. Essa ideia do distanciamento do pesquisador da realidade, que nós já superamos na geografia há algum tempo, e esta ideia de que a linguagem universal era matemática, ou seja, precisava quantificar tudo para que aquela visão fosse uma visão científica, essas duas ideias influenciaram, então, os estudos da climatologia e da geografia de maneira geral, né, para que a geografia conseguisse ganhar esse caráter científico. Né. Isso, como eu disse, não é um problema a princípio, mas é um problema devido a este abuso das abstrações matemáticas e dessa ideia do distanciamento do pesquisador da realidade. Então, o estudo do clima era feito pela quantificação, abusando de abstrações matemáticas, e esse distanciamento do pesquisador da realidade impedia ou dificultava essa visão do conjunto e do ritmo climático. Ou seja, eu crio lá alguns números que vão pela média do valor de temperatura anual, precipitação, mesmo que eu refine isso para a escala mensal, mas dando o exemplo de Cuiabá, né, eu tenho dias com, esse ano tivemos o recorde histórico com 43,7 graus e 44 graus, e a média da temperatura em Cuiabá é 26 graus. Né? O dia que tem 26 graus, quase que a gente fica super feliz. Né? Então, ou seja, esse abuso da abstração matemática nos distancia efetivamente da realidade e nos distancia da compreensão do clima em toda a sua diversidade, em toda a sua dinâmica. Né? Dentro dessa perspectiva positivista do estudo do clima, o conceito do Julius Hahn é absolutamente coerente. Então, o clima é o conjunto dos fenômenos meteorológicos que caracteriza a condição média da atmosfera sobre um lugar da Terra. E o tempo nada mais é do que a fração da sucessão daqueles fenômenos, produzindo-se com maior ou menor regularidade no ciclo anual. Então, este conceito do Julius Hahn, que nós também já superamos, ele é absolutamente coerente com essa geografia clássica ou tradicional, marcada pelo positivismo, e mesmo com as suas diferenças dentro da geografia nova, marcada pelo neopositivismo, um conceito absolutamente coerente, que dava este caráter científico ao estudo do clima, né? Mas que hoje, olhando, né, claro, a gente olha a partir do nosso conhecimento acumulado hoje, é insuficiente na visão que nós temos dentro hoje dessa climatologia dinâmica ou genética. Né? Então, a partir daí, as contribuições então, de um avanço técnico, né, basicamente o sensoriamento remoto, né, que permitiu isso, foi a primeira, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, e uma característica específica deste povo, né, que está sujeito a um clima absolutamente rigoroso, que exerce atividades sociais em mares que congelam em parte do ano. Então, havia uma necessidade de compreender toda essa dinâmica, e essa dinâmica que é intraanual, mas que também é intradecadal e que pode acontecer em outras escalas temporais não previstas. Né? Então, a escola escandinava começou, sobretudo a partir do censuramento remoto, o estudo das dinâmicas das massas de ar e frentes. Né? Isso permitiu uma aproximação com a dinâmica da atmosfera e esse entendimento de que a média não respondia a todas as questões que nós queríamos entender. Né? Exatamente porque um evento extremo, uma frente fria rigorosa, uma chuva torrencial, uma onda de calor, uma seca, impacta muito mais as atividades sociais
do que um dia típico de verão ou de inverno, dentro da média, um dia esperado, né? Ou seja, a média apagava os extremos, e os extremos impactam muito mais a sociedade do que aquele dia esperado, habitual, super tranquilão, né? Surge, então, a perspectiva dinâmica ou genética dentro da climatologia, que vai influenciar os conceitos de clima e tempo e também os métodos utilizados para a sua compreensão. Aquele conceito do Julius Hahn, conceito estático, não era mais coerente com essa perspectiva que buscava um entendimento da dinâmica da atmosfera. E aí surge, então, a contribuição do professor Max Sorre, que não era que nunca, segundo o próprio Monteiro, Sorre nunca fez um estudo em climatologia. Mas olhando, então, para a influência do clima do cidadão que estava em Paris e outro que estava nos Alpes franceses, queria saber qual era o impacto destes climas e dessa mudança de tempo que era diferente nessas duas localidades. E com essa inquietação, o Sorre propôs uma verdadeira mudança de paradigma dentro da climatologia. Influenciado pela perspectiva dinâmica, ele propôs uma revisão conceitual que irá influenciar o desenvolvimento da climatologia no mundo inteiro, né? Para o Sorre, o clima de um determinado local é a série de estados atmosféricos em sua sucessão habitual. E aí o paradigma do entendimento, que era o matemático estático, pautado na média, passa a ser o ritmo, né? E o ritmo que também é feito por análise matemática, mas ao invés de usar a média, passa a usar a frequência, né? E para o Sorre, o tempo nada mais é do que cada um desses estados considerados isoladamente. Com essa perspectiva, o Sorre propôs uma verdadeira mudança de paradigma no entendimento do clima, de um geógrafo que não estudava o clima, né? Então isso é fantástico, né? Mesmo contemporâneo ao Sorre, o Pierre P. de Laborde propõe um método para o estudo da dinâmica atmosférica, conhecido como método interpretativo das cartas sinóticas. P. de Laborde incorpora a dinâmica das massas de ar para a caracterização da totalidade dos tipos de tempo. A proposta do P. de Laborde, muito interessante, né, pois ajudou a definir os tipos de tempo. A ideia de tipo de tempo para nós, da geografia, ela é muito importante. Eu diria que é mais importante do que o conceito de tempo para o meteorologista, né? Porque para o meteorologista, uma mudança de 0,2 graus já muda o tempo, né? E para nós, da climatologia geográfica, o importante é o tipo de tempo e as suas consequências e os seus efeitos sociais, né? Então, se uma mudança de 0,2 graus não provoca mudanças significativas, o tipo de tempo é o mesmo, né? Então, é uma concepção mais qualitativa do que quantitativa. Embora o Sorre recebeu muitas críticas, porque mesmo contemporâneo ao Sorre, ele não se preocupou com o ritmo da sucessão dos tipos de tempo, ele se preocupou mais com a definição dos tipos de tempo. Mas mesmo com essas críticas, eu diria que o Sorre teve uma contribuição fantástica nessa ideia que permanece até hoje na geografia, que é a compreensão dos tipos de tempo e suas repercussões espaciais e sociais, né? Associado, então, à perspectiva dinâmica, surge a influência da teoria sistêmica na climatologia. Isso também, na minha leitura, nos permitiu um salto muito importante, né? O clima passa a ser concebido como um sistema que funciona na escala planetária e que conta com uma série de unidades funcionais internas, interdependentes em sua subsistência, e que, por sua vez, dão origem a distintas unidades climáticas e, consequentemente, as escalas do clima. Ou seja, quando a gente olha para o clima a partir de um sistema, nós vamos entender que existem elementos ou fatores que são externos ao planeta, né, como a geometria da órbita Terra-Sol, como a intensidade da atividade solar, né, mas que internamente existe um sistema que possui múltiplas escalas e múltiplos elementos que vão influenciá-lo. Ou seja, é um passo para aquele entendimento de um conceito de clima que considera, então, a relação superfície-atmosfera e as múltiplas escalas, tanto de superfície como verticais, né, como da atmosfera, na delimitação dessas distintas unidades climáticas. Na minha leitura, a perspectiva sistêmica nos permitiu um salto para exatamente buscar esse conceito de totalidade, como a gente disse lá no começo, eu passei rapidamente, né, mas que é uma proposta do Carl Ritter, né?
seja, olhar para a realidade a partir de uma ideia de totalidade significa considerar todos os elementos que estão inseridos nesta análise geográfica, né, que nós fazemos hoje. Entretanto, é muito difícil conceber a totalidade do sistema superfície-atmosfera, mas ela é para nós uma âncora para a realidade, né? O entendimento de que mesmo com as nossas limitações pessoais e da pesquisa, e metodológicas ou teóricas, existe algo maior que essa configuração toda, né, de um ambiente que tem múltiplas interações, né? Então, o clima entendido dentro da perspectiva dinâmica é considerado como resultado das conexões dinâmicas referenciadas no tempo e no espaço entre a atmosfera e a superfície do planeta, incorporando, e aí eu peço desculpa, a sociedade como um agente formador e transformador dos tipos climáticos, notadamente em escala local, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por que eu tenho ultimamente trocado essas expressões que a gente às vezes também pelos vistos de linguagem usa, como ação antrópica, ação, ou que o homem, por ação social? E sendo a sociedade do planeta inteiro, mas fundamentalmente a brasileira, absolutamente desigual, a capacidade dos sujeitos em alterar ou em impactar o clima também é diferente, né? Imaginem vocês falando a partir da realidade do estado de Mato Grosso, que um agricultor familiar que está lá em seus 10, 15 hectares de terra, muitos deles num sistema agroflorestal ou agroecológico, tem uma capacidade completamente diferente de impactar o clima do que o grupo margem, por exemplo, que tem milhões de hectares, milhares, chegando talvez, né, porque são, para evitar pagar imposto, muitos usam aí essa fragmentação de várias matrículas, de várias propriedades, né? Então, essa capacidade de impactar entre um grupo econômico que possui uma extensão gigantesca de terra, toda ela trabalhada nesse modelo de produção do agronegócio, que é fundamentalmente pautado na homogeneização da superfície, na monocultura mecanizada, que pressupõe, que necessita da mecanização, porque senão esse modelo não dá conta de trabalhar nessa escala que eles almejam, né? Então, a capacidade destes sujeitos, que têm milhares, talvez milhões de hectares de terra, impactar o ambiente, o clima, daí das suas derivações, é absolutamente diferente daquele agricultor familiar que está lá praticando uma agricultura agroecológica, né? Que é bastante diferente também no espaço urbano, função fundamentalmente de desigualdades sociais que nos impõem, no Brasil, absolutamente profundas, que nos impõem capacidades muito distintas em impactar o ambiente e a sociedade, né? Tinha um professor na graduação que dizia o seguinte: imaginem vocês que um sujeito que habita uma moradia precária numa favela, inclusive muitas vezes recuperando material, como madeira de resto de construção e papelão para fazer sua casa, esse cara está em crédito com o ambiente. Ele não está, o impacto dele é positivo, alterando o linguajar, né? Do que aquele sujeito que está inserido num sistema absolutamente consumista, que gera resíduo para caramba, que se desloca com um veículo particular, que tem capacidade, inclusive, de deslocamento, etc., né? Então, exatamente por isso que eu faço essa pequena observação sobre a relação do impacto antrópico e do impacto social. Do ponto de vista antropológico, as diferenças não explicam isso que nós estamos falando quando a gente fala dos impactos da sociedade no clima. Agora, as diferenças sociais, sim, ajudam a explicar e muito este impacto diferenciado que certos sujeitos sociais possuem alta capacidade de impacto negativo e certos sujeitos sociais ou estão fazendo um impacto positivo ou estão ali no equilíbrio entre, né, essa ocupação de certas parcelas do espaço, né? Bom, caminhando, então, a gente admite que a dinâmica climática, a gente admite que o clima é absolutamente dinâmico, e é preciso procurar desvendar o seu ritmo, né? Sugerindo a recorrência de determinadas situações, ou aquilo que a gente chama de períodos ou eventos extremos, os quais afetam diretamente a sociedade. Então, como eu disse lá, essa mudança entre uma climatologia estática e uma climatologia dinâmica é exatamente porque o evento extremo, e nós não estamos aqui defendendo a ideia dos azares climáticos, que vai colocar uma característica natural para o evento extremo. A chuva forte sempre existiu,
Quando é um problema? Né? Quando ela atinge parcelas do espaço que estão ocupadas pela sociedade. Isso é a visão que aparece normalmente na mídia. Mas, normalmente, a culpa desse evento extremo é de quem? É da chuva que caiu com muita intensidade. Né? Isso é uma maneira de dissimular a realidade. Né? Os eventos extremos sempre existiram, inclusive na história paleoclimática da Terra. Né? O que a gente tem que começar a refletir na minha leitura é a forma como nós nos relacionamos com o ambiente em todas as suas dimensões, e uma delas é o clima, outra é o relevo, como a gente se relaciona com as formas de relevo, etc. Né? Mas, de qualquer forma, os eventos extremos afetam diretamente a sociedade. O clima passa a ser compreendido em seu caráter variável e dinâmico, sugerindo a necessidade de análises constantes, já que o mesmo forja um padrão determinado, interage na implementação das mais variadas atividades sociais. Né? Ou seja, a gente vem nesse entendimento de que mesmo que a gente use o período, como define a Organização Meteorológica Mundial, de 30 anos para definir o clima é dinâmico. E dentro desses 30 anos nós vamos ter ciclos, oscilações, né, variações climáticas, e mais recentemente, inclusive no Brasil, passando por uma revisão das normais climatológicas, o que é absolutamente normal e esperado, já que o clima é dinâmico, ele muda, ele sempre mudou. Né? Então, no Brasil, desde o seu descobrimento, vamos pensar até o século XIX, né, desde as primeiras monografias escritas e descritivas dos exploradores portugueses até o século XIX, predominou um conhecimento descritivo das condições climáticas. Né? Os trabalhos geográficos que incluíam os indicativos climáticos eram desenvolvidos seguindo o objetivo principal de reconhecimento, classificação, demarcação e nomeação do território brasileiro. Isso foi, inclusive, política de Estado, né, até a década de 1950. Os autores se preocupavam em relacionar os elementos aos fatores do clima, como a temperatura e a altitude, associados à correlação entre o mapeamento e a descrição das paisagens, procurando valorizar o instrumental técnico enriquecido com dados quantitativos. Isso foi, mesmo com muitas críticas recebidas hoje, um processo muito importante, exatamente para o reconhecimento e classificação de diversidade climática que possui o território brasileiro, um território absolutamente extenso, muito rico em termos de variação ambiental. Né? Então, este processo foi muito importante, mas só ele não é suficiente para que a gente consiga entender a gênese dos elementos climáticos. Né? Já esse estabelecimento, como eu disse, né, aqui no Brasil, no século XIX também, né, esse estabelecimento de análises científicas, a atribuição do caráter científico aos estudos da geografia, né, e do clima, se manifestaram tardiamente, pois a empreitada científica para a geografia se institucionalizou somente lá por volta de 1930. Né? O nosso território permanecia como alvo de várias pesquisas exploratórias e pouco explicativas. Né? Então, seguindo os modelos adotados na Europa, influência sobretudo da geografia francesa, a partir de meados do século XIX, os estudos científicos do clima feitos no Brasil adotaram os postulados de Humboldt, que se utiliza da comparação, descrevendo cada fenômeno em relação aos demais e destacando as suas interações. O clima é considerado como um componente da paisagem, relacionados aos demais e aos diversos compartimentos do relevo e com a maritimidade, continentalidade, com a vegetação. Né? Então, essa concepção, essa sistematização descritiva da nossa realidade, da realidade brasileira, bastante diferente de muitos estudos realizados nas realidades temperadas, foi muito importante para o avanço da compreensão da climatologia brasileira. Então, a produção da climatologia brasileira, então, iniciou-se com a valorização dos postulados de Julius Hahn, com o início dos registros dos dados meteorológicos, lembrando, então, a importância do professor Ari França e da implementação de uma rede de monitoramento meteorológico no Brasil. Então, a implantação de estações meteorológicas, para que a gente tenha ideia, em 1900 nós só tínhamos 40 estações meteorológicas, ou seja, a gente tem um conhecimento dessa diversidade dos climas do Brasil super recente, né?
falando então da realidade de Mato Grosso, a grande maioria das estações tem menos de 10 anos de idade hoje, né? Então a gente tem um desafio muito grande ainda nessa sistematização. Os trabalhos produzidos nessa perspectiva tradicional, ora estavam baseados no romantismo alemão, nessa visão integrada do mundo, ora no determinismo das condições climáticas e higrométricas sobre as sociedades tropicais. Essa visão predominou sobretudo em pesquisadores que vieram de fora do Brasil, mas também teve ressonância interna, né? A influência do Ritter, sobretudo do Hudson, nesta perspectiva, embora a gente abra uma outra aula inteira para falar de determinismo, mas também predominou certas visões pautadas no determinismo geográfico e seus impactos sobre as sociedades tropicais. É uma visão colonizadora de fato, né? Então, só para destacar a importância do professor Sampaio Ferraz, né, e do professor Ari França, seus esforços, então, para a constituição do Instituto Nacional de Meteorologia e para a criação de uma rede de monitoramento climático no Brasil, que, como eu disse, é bastante recente, né? Então, o Ari França, que passou um tempo na França e que volta, então, imbuído dessas ideias do professor Maximilian Sorry, teve uma influência muito grande na climatologia brasileira, né? Através de duas vertentes. A primeira, continuando seus caminhos pelas regras da física e da matemática, alavancadas pelos avanços tecnológicos e pelos avanços da compreensão termodinâmica da atmosfera, deu origem ao curso de graduação de meteorologia do INPE, né? E a segunda, sob a influência do novo paradigma proposto por Maximilian Sorge, buscava compreender o clima a partir da sua gênese. Então não bastava mais explicar, catalogar e descrever. A gente quer saber por que esses padrões climáticos acontecem. Então, dentro da perspectiva teórica da metodologia e metodológica vinculada à perspectiva sistêmica, né? Então, Ari França teve contribuições fantásticas para o avanço do entendimento dos climas do Brasil. A partir dele, então, falando do professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, né, que avançou predominantemente nesse desencadeamento rítmico dos tipos de tempo. Aí a gente tem um passo além daquela proposta do professor Ari França, onde o ritmo passa a ser o paradigma fundamental, né? Esta sucessão habitual dos tipos de tempo, a sua repetição cíclica, era o que era o foco principal de análise. Isso que hoje parece banal foi um salto qualitativo tão importante que a gente começou efetivamente a entender que estes elementos, ou estes eventos extremos, tinham um impacto muito mais, da maioria das vezes negativo, mas muito mais contundente na sociedade do que aquilo que estava próximo da média ou próximo da normal climatológica, né? Atualizando um pouco o conceito. Então, o conceito de ritmo, enquanto o encadeamento sucessivo dos tipos de tempo sobre um determinado lugar, constitui o paradigma que propicia uma análise geográfica do clima, né? Segundo o professor Monteiro. E ainda segundo Monteiro, uma citação direta dele, quando enunciamos que o clima de um lugar é o resultado do comportamento dinâmico mais habitual ou recorrente da atmosfera, cronologicamente desenvolvido, ao longo do tempo cronológico, sobre aquele dado lugar, teremos o problema de definir que lugar é esse. Então, isso também que parece uma passagem sutil, não é nada sutil para nós da geografia. A geografia é uma ciência espacial exatamente preocupada com todas as características, repercussões destes padrões, né, que um determinado lugar possui. Então, para o Monteiro, o conceito de lugar era fundamental. E quando ele diz que lugar é esse, ele está dizendo para a gente exatamente que o entendimento do clima é tão diverso quanto são diversas as configurações de cada espaço analisado, né? E aí a geografia ganha uma potência explicativa muito grande, exatamente por ser essa ciência espacial, que consegue olhar, então, para esta relação entre os elementos da natureza e os elementos da sociedade que se configuram em cada local, né? Então, metodologicamente falando, Monteiro propõe que o estudo deveria ser realizado através
da análise da dinâmica das massas de ar e seus processos frontológicos, associados a diferentes escalas do clima. E ainda esclarece que não podemos alcançar o clima local sem o prévio estudo da circulação atmosférica regional, a qual, sob influência de fatores geográficos dentro da região, vai possibilitar a definição dos climas locais e, consequente, a identificação do ritmo climático, né? Então, quando a gente pensa nos fatores geográficos, além do relevo, da continentalidade, da maritimidade, da vegetação, da altitude, da latitude, entra também as características da sociedade que ocupa aquele espaço, né? Essa é uma crítica que nós vamos receber, e eu pessoalmente lido muito bem com isso, com os nossos colegas que trabalham por perspectivas mais, que eu não gosto da definição de geografia física humana, mas enfim, ela existe. Então, alguns colegas vão dizer para a gente que, olha, mas vocês estão considerando a sociedade como um simples elemento dentro de outros elementos que compõem o sistema? Sim e não. Sim, porque a sociedade compõe um elemento dentro da teoria sistêmica. E não, porque cada componente do sistema tem capacidades diferenciadas, tem interações diferenciadas. E aí, Jó, no home office é assim, de vez em quando aparece um moleque, um oi e tal. E a sociedade que tem, na minha leitura, também não precisa haver, pode haver divergência entre nós, uma capacidade absolutamente diferenciada em alterar a superfície, em alterar padrões de superfície e também alterar elementos que envolvem a circulação, não, mas que envolvem, sim, da minha leitura, né? Na escala local, a sociedade tem uma capacidade absolutamente clara de alteração climática, né? Exatamente porque o clima é definido pela interação entre o sistema superfície e atmosfera. Então, sim, na minha leitura, a sociedade é mais um dos sistemas que compõem essa totalidade que a gente tenta analisar, mas que tem capacidade absolutamente elevada em alteração tanto da superfície como da atmosfera, né? Para o reconhecimento do ritmo, Monteiro destaca a utilização dos dados climáticos e das sequências das cartas sinóticas numa análise associativa e qualitativa, permitindo também uma análise quantitativa, mas não por meio da média, e sim por meio do cálculo da frequência, da atuação das massas de ar e dos demais sistemas que atuam na atmosfera, e a obtenção dos índices percentuais. Aí a gente rompe com essa rigidez e com essa abstração da média. E aí a gente tem um salto qualitativo, porque eu fujo da média, uso a mesma matemática, mas através de frequência, eu consigo, então, entender quais são os tipos de tempo predominante e quais são aqueles menos predominantes. Os menos predominantes, muitas vezes, são os extremos, que vão impactar diretamente a sociedade. Então, a análise do ritmo climático se pauta em 3 princípios básicos. Primeiro, o ritmo climático só pode ser compreendido através da representação concomitante dos elementos fundamentais do clima em unidade de tempo cronológico, pelo menos diário, compatível com a representação da circulação atmosférica regional, geradora dos estados atmosféricos que se sucedem e se constituem como fundamento do ritmo. Então, eu preciso jogar fora todo o banco de dados que me leva a média anual, a média mensal, o número de dias com chuva, o valor anual da precipitação, a distribuição da precipitação mensal? Claro que não. Mas só isso não me é mais suficiente. Eu quero dar um passo a mais, né? E aí, para o Monteiro, esse passo a mais é exatamente fundamentado na escala temporal, né? Que ele vai dizer que é a escala de tempo cronológico, pelo menos diário. Ou seja, é preciso olhar, então, num refinamento na escala temporal a partir dos dados diários. Lá no final, posso fazer a média do ano como uma referência? Claro que sim. Mas só a média não é mais suficiente. Eu preciso desse refinamento da escala temporal, né? Ainda segundo Monteiro, só a análise rítmica detalhada ao nível do tempo, revelando a gênese dos fenômenos climáticos pela interação dos elementos e fatores do clima dentro de uma realidade regional, é capaz de oferecer os parâmetros válidos à consideração dos diferentes e variados problemas geográficos da região. Então, ou seja, é necessário fazer esse refinamento na escala temporal,
E é necessário olhar para a escala espacial a partir, pelo menos, da escala zonal, para entender o que está acontecendo na região. E daí, então, a gente parte para as cartas sinóticas e começamos a cruzar com todos os elementos do clima para entender aquela região, né? Por fim, na análise rítmica, a expressão quantitativa dos elementos climáticos estão indissoluvelmente ligados à gênese ou à qualidade dos mesmos, e aos parâmetros resultantes dessa análise devem ser considerados, levando-se em conta a posição do espaço geográfico que se define. Ou seja, é olhar para o ambiente em sua totalidade. É olhar, então, para os padrões de circulação zonal da atmosfera, as suas subdivisões ou compartimentações, ou mesmo especificidades regionais, e a partir, então, daquela região, olhar para a escala local. Então, eu tenho uma relação escalar espacial e um refinamento escalar temporal, chegando, então, à escala diária, né? E para chegar à escala espacial local, eu preciso partir, então, dos padrões da circulação geral da atmosfera, né? Bom, como que isso é feito? A partir da série de dados, o mesmo banco de dados que era usado numa perspectiva tradicional é usado numa perspectiva dinâmica, né? Porém, a partir, então, de uma mudança no tratamento estatístico, né? E o Monteiro propõe o gráfico de análise rítmica, que vai permitir, então, esse refinamento escalar, como eu disse, tanto o predominantemente temporal, mas também espacial, né? E segundo o professor Monteiro, a teoria geral do sistema permite tanto a aplicação do método indutivo quanto do dedutivo. Ou seja, tanto partindo das especificidades locais para compreender as leis gerais que regem o clima, como partindo dessas leis gerais para chegar nesta realidade local. Então, o pesquisador teria a possibilidade de percorrer os dois caminhos, tanto partindo do geral para o específico, como do específico para o geral. E aí, além da análise rítmica em climatologia, o Monteiro propõe o sistema clima urbano, que basicamente é aplicar esta perspectiva dinâmica do entendimento do clima ao clima deste ambiente urbano, dessa escala espacialmente mais reduzida, porém, em termos de complexidade absolutamente elevada, né? Então, a gente constata que, realmente, através da proposta do Monteiro, a especificidade da climatologia geográfica, que se dedica ao estudo do clima de um lugar, ou seja, quais as implicações espaciais do ritmo atmosférico, distinguindo-se das abordagens meteorológicas do clima. A ideia é exatamente a relação superfície-atmosfera e, dentro desses elementos que compõem o sistema superfície-atmosfera, considerar desde os elementos naturais até a ação social. Então, aqui só para a gente ver, vocês já devem ter visto muitos gráficos, acredito, talvez já tenham visto alguns gráficos de análise rítmica, né? Ou seja, aqui então a gente... Cadê meu ponteiro aqui? Aqui a gente cruza, desde então, da pressão atmosférica, umidade relativa, temperatura, precipitação, ou seja, os elementos do clima, com os padrões de circulação geral da atmosfera. Então, aqui a gente tem, dentro desses dias, quais são os sistemas sinóticos atuantes nessa região, né? Direção e velocidade do vento, contribuindo, então, na identificação do sistema. Professor, nós não estamos conseguindo te ouvir. Não estamos. Melhorou? Para mim aqui está normal, professor. Estão me ouvindo agora? Sim, tudo normal. Qualquer coisa, vocês me falem, tá? Está dando para ver a apresentação? Vocês estão vendo a apresentação? Sim, tá, sim, então professor. Então, para entender essa relação desta localidade, desta estação meteorológica que a gente está visualizando, desses dados locais, eu vou me referenciar, então, à circulação zonal da atmosfera, né, para identificar os principais sistemas sinóticos. Aí eu tenho a carta sinótica da Marinha,
Eu, pessoalmente, gosto mais da elaboração feita pelo INPE, porque possui uma qualidade visual melhor, uma qualidade gráfica melhor, mas também porque mapeia os elementos que estão ocorrendo no território nacional. Vocês vão perceber que as cartas são do mesmo dia, né? A Marinha mapeia o que está acontecendo no oceano, né? Então, vocês podem ver que as ondas de convergência intertropical, que aparece aqui na carta do INPE, dentro do continente, não aparece aqui na carta da Marinha. Então, pessoal, é uma questão pessoal, né? E as imagens de satélites que vão nos permitir, inclusive, levantar os dados de superfície disponíveis no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia, e as imagens também nos permitem fazer uma análise sinótica, né? Você está insatisfeito com a análise feita lá pelo CPTEC, você pode analisar o que está acontecendo a partir da carta sinótica, a partir das imagens de satélite. Eu vou passar rapidamente, cruzar, então essa é uma localidade que a gente estudou, a cidade de Jales, né, trabalho do minha tese de doutorado, né? Só para apresentar um mapeamento, eu vou passar rápido, porque o tempo está curto, para a gente analisar um pouquinho para frente algumas coisas que eu quero ainda falar. Então, a gente começa a analisar o relevo, declividade, um elemento importante, orientação da vertente. Então, a gente começa a utilizar cartas de temperatura da superfície, utilizando, então, imagens termais, para identificar estes comportamentos termodinâmicos da superfície e a sua relação com a temperatura do ar nas estações meteorológicas, né? Para, então, criar uma análise que busca, né, essa relação, como eu estava dizendo para vocês, dos elementos naturais, como o relevo, a vegetação, a altitude, declividade, com também esses padrões sociais, como uso e ocupação do solo, densidade populacional, né, presença de verticalização no espaço urbano, enfim, né, para falar então aí do sistema clima urbano. Essa proposta da análise rítmica do sistema clima urbano nos permite então olhar para o clima em sua relação, e eu gosto muito da expressão sistema, superfície, atmosfera, dentro de uma perspectiva dinâmica, né? E só para dizer o que eu falei rapidamente no começo, dentro da escala local, é absolutamente consensual que a sociedade altera o clima. Então, o clima urbano é uma produção social. E o clima urbano será tão desigual quanto é desigual a sociedade que o produz, né? Na escala regional, existem muitos indicadores que vão mostrar para a gente que a sociedade também influencia o clima, né? Esse ano, por exemplo, a gente estava discutindo aí, mas não é nada acabado, são reflexões, né, de um aumento de temperaturas elevadas no estado de Mato Grosso. A média histórica, o recorde histórico foi quebrado no mês de setembro 7 vezes em Cuiabá. E esse ano também foi um ano de recorde de focos de incêndio no estado de Mato Grosso, né? A gente nem vou entrar os motivos aí, que a gente começa já a ficar com raiva das coisas que estão acontecendo, mas enfim, é um desafio, então, relacionar e identificar se isso tem relação, né? Ou seja, habitualmente a mídia vai dizer, um período seco prolongado provocou a queimada, mas eu já levantei várias vezes o questionamento de que não sei se é só linear assim a relação, né? Será que esse número elevado de focos de incêndio que jogou para a atmosfera uma quantidade absurda de carbono, de partículas sólidas em suspensão, dentre outros compostos, também não provocou influência nesses recordes históricos de calor na cidade de Cuiabá e várias outras cidades do Brasil, né? Esse ano foi um ano que muitas cidades quebraram o seu recorde histórico de calor, né? Então, ou seja, a ideia de olhar para esses espaços, desde a escala local até a escala zonal em suas inter-relações, tentando buscar o entendimento da relação entre as coisas, entre a ação social, entre as dinâmicas da superfície e da atmosfera. É muito difícil? Né? Como eu disse, o conceito de totalidade, mesmo que ele sirva de apenas uma âncora para que a gente tenha esse entendimento da realidade, mas é fundamental ter entender que muitos elementos estão inseridos na análise do clima, que vão desde as dinâmicas da circulação geral da atmosfera, um pouco antes, um passo atrás, desde os elementos astronômicos do clima, da geometria da relação Terra-Sol, da atividade solar, até o comportamento da atmosfera e suas várias camadas, até a relação com a superfície, né? Seja em todos os elementos geográficos do clima, né? Atores geográficos do clima, desculpa,
como relevo, maritimidade, vegetação, altitude, latitude, mas também com a ação social. E a ação social, como eu disse, um fator do clima que tem uma capacidade absolutamente elevada em provocar impactos, né? Bom, para fazer uma cronologia até o momento atual, a gente também precisa falar da professora Denise Sete e do professor José Roberto Tarifa, que propuseram, então, após o Monteiro, né, a análise e o conceito de holorritmo, né? Então, ou seja, no holorritmo trabalha-se basicamente com 4 níveis de interação representados pelas seguintes unidades. O nível da superfície, expresso através dessa documentação qualitativa e quantitativa, que também pode ser resultado do trabalho de campo, contido numa escala micro, em função da cobertura do solo, numa escala local, nas unidades de relevo, então na escala topo-climática, na escala local ou na escala climática, ou na escala mesoclimática. E também o nível regional, onde se busca a gênese climática, os sistemas atmosféricos que estão atuando naquela localidade, que através do ritmo integra as paisagens, né, até o nível zonal, que vão buscar os padrões gerais de circulação. Eu diria que uma diferença principal é esse entendimento do holos, né, a interação entre o holo e o táxon, entre as microescalas e as macroescalas, né. Então, uma proposta que é muito interessante, inclusive, né, que acho que a gente não caminhou muito por ela, mas uma proposta muito interessante para reflexão, né. Posteriormente a ela, então, a concepção, e fazendo referência também ao professor Francisco Mendonça, uma geografia socioambiental. Então, eu fazendo aquilo que eu disse no começo, ainda agora deu 1 hora, eu vou passar 5 minutinhos para finalizar, tá? Então, por que a geografia socioambiental é importante na minha leitura? Porque também parte de uma matriz de pensamento que vai surgir lá em meados do século XX, na geografia brasileira, sobretudo com este aumento das preocupações ambientais no mundo, e que nos coloca em evidência a necessidade de superar essas análises fragmentadas. Ou seja, uma análise de uma geografia socioambiental pressupõe obrigatoriamente o envolvimento do entendimento da sociedade e da natureza nos estudos emanados de uma problemática ambiental, nas quais a natureza e a sociedade são concebidos como elementos de um mesmo processo. Veja, isso é uma mudança muito significativa, inclusive até hoje a gente encontra estudos que não conseguiram chegar nessa concepção, né? E que resultou na construção de uma nova corrente de pensamento geográfico, que o Francisco Mendonça denominou de geografia socioambiental. Ou seja, é buscar efetivamente superar na prática da pesquisa aquela superação que nós já fizemos teoricamente da superação da dicotomia entre geografia física e geografia humana. Então, eu considero que essa dicotomia já foi superada teoricamente, mas na prática de pesquisa a gente ainda encontra muita dificuldade nessa discussão. E aí, para finalizar, a proposta da geografia física crítica, né? Para citar a Rebecca Levy et al., né, que vai dizer para a gente, e a geografia física crítica não é pautada numa geografia física materialista, histórica e dialética. Então, uma proposta que vem desses autores, são geógrafos estadunidenses, né? A prática intelectual chamada geografia física crítica combina atenção às relações de poder com conhecimento profundo do campo particular das ciências biofísicas ou tecnológicas, a serviço das transformações sociais e ambientais. O preceito central é que não podemos confiar apenas em explicações baseadas na geografia física ou geografia humana, porque as paisagens sociobiofísicas são mais o produto de relações de poder desiguais, de histórias de colonialismo, de disparidades raciais e de gênero, tanto quanto elas são produtos da hidrologia, da ecologia e da climatologia. A geografia física crítica, nessa perspectiva colocada, está baseada num cuidadoso trabalho integrativo. Então, assim, partindo de uma geografia socioambiental, ainda assim, na minha leitura, é necessário um passo, que na minha leitura esta integração holística da geografia física crítica requer que os geógrafos humanos críticos se envolvam substancialmente com as ciências físicas e a importância do ambiente material na formação das relações sociais.
enquanto expande a exposição dos geógrafos físicos à compreensão das relações de poder e práticas humanas que compõem os sistemas físicos e suas próprias práticas de pesquisa. O projeto intelectual da geografia física crítica não é uma questão de compilar diferentes abordagens em diferentes caixas, mas de trabalhar sinteticamente para integrar essas abordagens por meio de conversas e interferências mútuas. Então, realmente, há uma mudança na forma de olhar a climatologia, ou melhor dizendo, os estudos que envolvem os elementos do clima. Exatamente porque eu que tenho caminhado mais pela escala local, ou pela construção dos climas urbanos, tenho chegado nesse entendimento exatamente de que as relações sociais absolutamente desiguais que constroem o espaço urbano vão explicar muito mais as diferenças de temperatura e umidade na cidade do que a circulação regional da atmosfera, do que os elementos naturais que compõem o espaço urbano. Essa construção das diferentes temperaturas dentro do espaço urbano está muito mais relacionada com a capacidade que a sociedade tem em alterar a superfície do que com os elementos da natureza presentes na cidade. Então, essa é uma compreensão minha. Ou seja, esses padrões construtivos urbanos, essas profundas desigualdades socioespaciais urbanas, explicam muito mais, na minha leitura, o clima das cidades do que a orientação da vertente, por exemplo. É claro que também tenho lido os trabalhos que o Fialho tem feito e tem orientado, e aí o que eu estou dizendo é na região que a gente tem estudado, no centro-oeste, no interior de São Paulo. É claro que os trabalhos que o Fialho já publicou e apresenta e orienta, né, que, por exemplo, na zona da Mata Mineira, né, nas regiões onde o relevo apresenta mudanças significativas, aí entra uma outra complexidade, né? Mas em áreas onde... E eu transitei por várias áreas onde o relevo é marcado por características monótonas, né, com baixas diferenças altimétricas, os padrões construtivos e essas diferenças socioambientais urbanas explicam muito mais do que os demais elementos, né? É claro que fazendo aí a observação de que, citando o próprio Monteiro, cada localidade estudada vai apresentar suas configurações específicas, né? Então, cada localidade precisa de seus estudos para que a gente consiga identificar o que está predominando ali na construção dessas desigualdades ou dessas diferenças climáticas que nós estamos identificando. Bom, isso falando especificamente da escala local, tá, dos climas urbanos. Quando a gente parte para a escala regional, também é preciso fazer essa mesma reflexão. Então, este ano, por exemplo, de climas, de recordes de temperatura em várias cidades do Brasil, mas também de recorde de foco de queimada, é preciso que a gente construa, então, um entendimento que ultrapasse a geografia agrária, a climatologia, a geomorfologia. Perceba, não é só integrar as diferentes caixas, mas é efetivamente construir uma compreensão da realidade que envolva os elementos da climatologia, da geomorfologia, da geografia agrária, da geografia econômica, porque este modelo de produção do agronegócio, que é onde predominantemente vem o fogo, não é do Saci Pererê, do caboclo, do indígena, o fogo vem do modelo de produção do agronegócio, predominantemente, está pautado numa lógica econômica global. A soja e o milho, que são comercializados nas bolsas de valor, estão inseridos numa lógica econômica que é global, né? E é predominantemente levada para exportação. Então, ou seja, muitos estudos dos colegas nossos da geografia agrária não consideram também as dinâmicas da natureza, assim como nós, às vezes, deixamos passar algumas dinâmicas econômicas no âmbito das nossas pesquisas, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é uma inquietação minha comigo mesmo, estou compartilhando com vocês dessa necessidade de um passo, né? Acho que é isso, é continuar a caminhada, né? Nós já fomos muito criticados por ter um momento de estagnação na climatologia brasileira, sobretudo a partir da proposta do Monteiro. Então, acho que é isso, é continuar a nossa caminhada. Bom, aí para não concluir, né?
Os fundamentos da climatologia brasileira se baseiam nessas concepções empírico-quantitativa e explicativo-descritiva, né? Essa última perspectiva causou avanços significativos para o estudo e o entendimento do clima, incorporando a dinâmica da atmosfera e o ritmo climático como um novo paradigma. Isso proporcionou a compreensão da gênese dos tipos de tempo relacionados aos fatores geográficos do clima, né? Dentre eles, esse importante impacto da atuação social, além de suas relações com as dinâmicas da sociedade, né? E a gente destaca, por fim, o papel fundamental do Monteiro, que realmente propôs uma teoria acompanhada de todo um referencial metodológico absolutamente inovador, criativo, sobretudo se considerado o momento histórico da proposta. Ressalto, por fim, que a gente precisa pensar caminhos que nos permitam aprofundar os estudos a partir das perspectivas capazes de realmente considerar os elementos sociais e ambientais nas análises ligadas ao clima, né? Eu acho que essa é a principal conclusão, né? Olhar numa perspectiva, procurar um caminho para que a gente continue caminhando e para que a gente continue avançando nessa perspectiva de entender que muitos dos elementos que a gente estuda em climatologia estão associados a dinâmicas socioeconômicas, a uma desigualdade social absolutamente profunda, né? E a própria professora Rebeca Ley vai dizer que a gente precisa começar a perguntar quem paga e quem ganha com as decisões, com as ações que nós temos tomado na contemporaneidade, né? Então, ou seja, eu acho que essa é a minha inquietação principal que eu estou aqui compartilhando com vocês. Passei um pouquinho do tempo, peço desculpa, que próximo a algumas referências, tá? Para a gente começar a conversar um pouquinho. Não, sem problema algum. Estão todos quietinhos no chat, mas quem quiser ligar o microfone, fazer uma pergunta, ou até mesmo colocar suas falas, comentários, ou mesmo perguntas no chat, fiquem à vontade. E muito obrigada pela apresentação, professor. Eu queria pedir desculpa novamente, é um volume excessivo de textos, né, nos remete a uma reflexão mais abstrata, né, mais teórico-conceitual, metodológica, isso, né, enfim, quando a gente tem esses debates, é meio cansativo, mas é necessário. Com certeza. Nem abri o chat. Quando ninguém pergunta, eu fico pensando assim, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. De qualquer forma, faz parte da vida, né? Isso é verdade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Professor Ojeda, primeiramente, é um prazer em conhecê-lo. Então, já que ninguém pergunta, eu sou o primeiro, então vou perguntar. Eu queria perguntar, assim, fazer um comentário, né? Duas coisas. Primeiro, eu gostaria, eu não entendi muito bem sobre a teoria sistêmica. Então, eu queria que o senhor pudesse dar uma pincelada para que eu possa entender dessa teoria que eu não consegui entender muito bem. Se for possível, por favor. Bom, primeiro, né, a gente também recebeu muitas críticas, né, dos colegas a partir da década de 1950, 1970, 80, até no Brasil, até meados da década de 1990, existia um embate teórico-metodológico na geografia, onde predominou, de um lado, a geografia crítica e, de outro lado, a geografia tradicional, marcada pelo positivismo, a geografia nova, marcada pelo neopositivismo, de um lado, e, de outro, a geografia crítica, marcada pelo materialismo histórico dialético. Na minha leitura, né, isso foi muito empobrecedor para a geografia brasileira. E essa é uma conclusão que o professor Rui Moreira chega naquela coletânea que ele produziu sobre as matrizes de pensamento. Por que foi empobrecedor? Porque nós
nós não, porque eu nem estava vivo em boa parte desse debate, né? Mas a geografia brasileira foi rotulando e foi desqualificando aquilo que não concordava. Então, a geografia crítica, que venceu esse embate teórico-metodológico, e realmente a geografia crítica e o método materialista histórico-dialético nos permitiu um avanço muito significativo em toda a geografia, não só na urbana, na agrária, enfim, né? Taxou, por outro lado, como técnica positivista aquilo que não concordava. Dentre essas técnicas taxadas, teve inclusive a cartografia, esteve a estatística, a quantificação em geografia, e outras perspectivas, como a teoria geral do sistema, que de fato parte de uma perspectiva positivista, mas que pode ser tratada de várias maneiras, né? Então imaginem vocês, a partir do momento que a geografia crítica, por décadas, negou a cartografia, ela também negou uma possibilidade de pesquisa, ela também negou uma possibilidade de ver o mundo. Para mim, o mapa não é só a comunicação cartográfica, é um processo de representação. O mapa é um processo de pesquisa. O processo cartográfico me permite pesquisar a partir das representações espaciais. Assim como a quantificação é importante, como eu disse, mudar a perspectiva de olhar para o número não significa abandonar o número. E mais do que isso, a técnica não tem um caráter filosófico, não tem uma identidade própria. Não dá para dizer que a técnica é positivista. Para mim, a cartografia é uma técnica. Eu não faço pesquisas que envolvam teoricamente a cartografia, mas eu utilizo como uma ferramenta. Então, eu sempre falo do martelo. O martelo tem um lado que você bater, vai pôr o prego na madeira. Se você virar e puxar, vai arrancar o prego na madeira. Então, a técnica não tem um caráter filosófico. Técnica não é método. Então, eu posso usar a quantificação numa perspectiva dialética? Claro que posso. Posso construir um conjunto de mapas que me apresente as relações dialéticas? Claro que posso. E estou referenciando nesse embate por quê? Porque a pergunta era sobre a perspectiva sistêmica, né? E a perspectiva sistêmica, surgindo da teoria geral dos sistemas, que depois vai passar por uma série de contribuições para além do Bertalan, para o Bertrand, pelo Sochava, mais recentemente pelo nosso colega Matteu. A perspectiva sistêmica, então, vai buscar esta possibilidade de olhar para a realidade de maneira integrada. Então, nesse embate entre geografia tradicional e geografia crítica, a perspectiva sistêmica também foi taxada de positivista e foi deixada de escanteio, assim como foi a cartografia, assim como foi a estatística, a quantificação de modo geral e outras técnicas, né? Que, na minha leitura, foi um empobrecimento da geografia naquele momento histórico, lá da década de 80 e década de 90. E eu diria que a partir do meados da década de 90, sobretudo os primeiros anos, dos anos 2000, isso foi superado. E essa perspectiva que o Francisco Mendonça coloca de uma geografia socioambiental, forçou um pouco essa superação, né? Então, ou seja, a perspectiva geossistêmica vai trazer, então, para a geografia como um todo, para nós a climatologia, a possibilidade de olhar para o sistema superfície-atmosfera, identificar quais são os subsistemas que estão em interação. Dentre esses subsistemas estão, então, os elementos da natureza e também os elementos da atuação social, né? Então, eu pessoalmente, isso não é consensual entre os pesquisadores, eu vejo que, quando eu estudo a climatologia urbana, eu preciso buscar elementos dentro do materialismo histórico dialético que me permitam compreender o processo histórico de produção do espaço urbano e as suas múltiplas temporalidades e as suas complexas desigualdades. Mas, por outro lado, eu preciso construir uma relação metodológica com a perspectiva geossistêmica, que vai me permitir aprofundar muito mais nessa relação entre os elementos que compõem o clima daquele local. Quando me perguntam sobre isso, eu digo, olha, eu busco fazer uma relação entre o materialismo histórico-dialético e a perspectiva geossistêmica. Por quê? Porque nós estamos caminhando por uma análise que envolve toda uma história de produção social de certo espaço, que possui múltiplas desigualdades, com elementos que estão envolvidos, então, a dinâmicas, ou aquilo que alguns autores vão chamar das leis da natureza. Então, essa relação entre aquela construção social do espaço urbano
e a circulação geral da atmosfera, a vegetação, as formas de relevo, as relações energéticas em função da latitude e da altitude, eu consigo avançar dentro da perspectiva geossistêmica. E o reconhecimento do processo histórico e das relações de poder inseridas dentro deste momento analisado do espaço urbano, por exemplo, ou do espaço rural, como eu falei agora, do estado de Mato Grosso e das Queimadas, eu consigo aprofundar dentro de uma perspectiva que me evidencie mais claramente os movimentos dialéticos. Então, assim, isso não é nada consensual, mas eu, pessoalmente, há bastante tempo já me livrei dessa preocupação de não ser consensual e digo para vocês, o método, ou os métodos, como é o título dessa mesa, devem servir ao pesquisador, e não o contrário, né? E não um método ser como uma camisa de força. O que é importante é ter clareza absoluta de por onde a gente está caminhando, para não cometer certas incoerências, né? Mas essa relação entre o materialismo histórico dialético e a perspectiva geossistêmica, muito clara no livro do Mateus, né, Geossistemas, na minha leitura, é um salto importante, é um ganho qualitativo, né? E vocês vão encontrar na maioria dos autores clássicos a ideia de que a sociedade segue leis distintas da natureza. E isso cria uma dificuldade de análise. Inclusive surge a pergunta, um método único é suficiente para a geografia? Essa pergunta que aparece em vários textos clássicos, né? Eu não me preocupo muito se alguns jogos vão achar isso alguma incoerência. Eu tento fazer esta relação entre o reconhecimento de todos os atores envolvidos neste processo histórico, caminhando pelo materialismo histórico dialético, para chegar à realidade atual, e aí sim, a partir dessa construção, relacionar com a perspectiva geossistêmica, para entender os diferentes sistemas que estão envolvidos na construção, seja do clima urbano, seja do clima na escala regional, como a gente tem feito no estado de Mato Grosso, sempre buscando a relação sociedade-natureza. Então, não sei se eu respondi a pergunta, também não tem resposta pronta e fácil também. Realmente, no momento histórico que a gente vive, né, eu diria que existem coisas aí, muitas coisas que a gente precisa avançar, inclusive do ponto de vista teórico-metodológico. Né, o próprio livro do Francisco Mendonça, Geografia Física e Ciência Humana, vai dar um puxão de orelha na gente, né, embora um livro pequeno, vai dar um puxão de orelha, sobretudo nos pesquisadores que estão caminhando aí pela... Eu não gosto do título, mas é assim que a gente entende, da geografia física, né? Porque, segundo ele, nós deixamos de nos preocupar com o debate teórico-metodológico, né? E eu acho que, dentro dessa perspectiva geossistêmica, então, que você colocou, que vem lá da teoria geral dos sistemas, do Bertalan, passando pelo refinamento que o Georges Bertrand permitiu, construindo a perspectiva geossistêmica dentro da geografia, e também com as contribuições do professor Sochava, e mais recentemente o livro Geossistemas, do professor Mateus, né, que nos deixou recentemente, infelizmente, é uma possibilidade de análise dentro desse entendimento que os elementos que compõem a realidade estão organizados em sistemas que vão desde a escala planetária até a escala local. Então, existem múltiplas relações entre múltiplos sistemas que possuem subsistemas que vão se organizando, formando um todo, né, buscando então essa ideia da totalidade, né. Acho que era isso que eu tinha perguntado. Eu falei até mais. Como eu disse no começo, gente, eu tenho esse problema, eu falo bastante. Não, que é isso. Não, muito obrigado, professor. Esclareceu muito bem. Obrigado pela resposta. Léo, se eu vi você abrindo a câmera antes, você queria falar? Boa tarde, gente. Acabou que no finalzinho o professor acabou me tirando as minhas dúvidas, que era com relação... tipo, a gente teve alguns, vamos dizer assim, progressos, né, na epistemologia, na climatologia, depois do Monteiro e tal, e aí eu ia perguntar relacionado às técnicas, porque lendo recentemente, eu observei que a gente segue as técnicas que a gente avançou pouco nas técnicas, e aí eu ia perguntar, era basicamente sobre isso, ele acabou respondendo
final. Então, mas é legal você falar sobre isso, porque assim, quando a gente fala, essa é uma questão, é a minha visão, né, da nossa área de atuação. Nós, da climatologia geográfica, fomos e ainda somos muito criticados por vários colegas de outras áreas de geografia, por dizer, olha, vocês desde o Monteiro estão na mesma, né, não avançaram. Então, eu diria que, assim, assim, primeiro, né, a proposta do professor Monteiro, que foi absolutamente inovadora e criativa, ainda é aplicada aos estudos contemporâneos. Exatamente pela sua capacidade em nos permitir interrelacionar os elementos que compõem a nossa realidade. Então, o Monteiro, quando diz, por exemplo, o estudo da climatologia urbana deve estar pautado em adentrar a cidade e tomar-lhe a temperatura, ele está dizendo, olha, é um ambiente espacialmente restrito, reduzido, mas altamente denso e que possui múltiplas desigualdades socioespaciais, né, fazendo uma atualização conceitual. E até hoje isso é necessário, porque até hoje as desigualdades socioespaciais das cidades brasileiras são gritantes, né? Então, ou seja, eu diria que, por um lado, o Monteiro é absolutamente atual, mas, por outro lado, eu reconheço que é necessário continuar a caminhada, né? Então, eu diria para você que do Monteiro para cá, os avanços eles foram fundamentalmente tecnológicos e também técnicos. Né? Imagina, o Monteiro traçava tudo à mão. Né? Então, o computador, por exemplo, a nossa capacidade de análise em termos de tratamento de dados hoje, então, um avanço técnico brutal. Ou tecnológico. Você, imagine a análise das imagens de sensoriamento remoto que nós temos hoje. Né? Não existia. Né? Então, esses avanços técnicos e tecnológicos foram mais evidentes do que os avanços teóricos. Né? É isso que eu queria dizer. Por um lado, a gente recebe a crítica, mas por outro, é um reconhecimento de uma teoria que ainda é bastante atual. Mas existem caminhos que a gente também pode começar a debater. Né? Eu mencionei a geografia socioambiental, que nem é tão recente assim, e também a geografia física crítica, que impõe eu diria assim, o Francisco Mendonça ele deixa, né, essa necessidade no ar, né, de enfrentar fundamentalmente essas relações de poder que são o fundamento de toda a construção da sociedade contemporânea, relações absolutamente desiguais de poder que vão dar origem a desigualdades socioespaciais brutais, né? Então, eu diria que a contribuição da geografia física crítica nesse sentido vem da visibilidade, em colocar isso no foco da análise. Então, como eu disse, é tão importante quanto reconhecer o ritmo e as suas relações escalares para o entendimento do clima na escala local ou regional, tão importante reconhecer o ritmo e as suas relações escalares é também reconhecer essas relações de poder que são absolutamente desiguais. Obrigado, professor. Eu que agradeço a pergunta. Bom, professor Edson, quer fazer alguma consideração? Já que o pessoal está muito quietinho. Bem, Eu posso. Oi. Pode falar, Marco. Então, eu gostaria então de comentar, então. O professor Geda falou a questão do Francisco Mendonça, que eu também gosto, né, da sua bibliografia. Em seu livro Geografia e Meio Ambiente, professor, eu queria saber a sua... É um questionamento que eu tenho e eu acredito que muitos podem ter esse questionamento. Em seu livro Geografia e Meio Ambiente, ele cita em nas suas páginas do seu livro, ele é uma dúvida e um questionamento. Ele fala que a geografia ela está inserida
no campo das ciências humanas ou nas ciências da natureza? Assim, para você, qual seria o seu questionamento em relação a isso? Eu vou citar o próprio autor, né? Para o Francisco Mendonça, a geografia física é uma ciência humana, né? Desde já da década de 90, com o livro Geografia Física e Ciência Humana. Essa é a pergunta, né, Marcos? Só para ver se eu entendi, né? Sim, sim, uma Isso, então. pergunta. Porque, assim, assim, eu particularmente como geógrafo, eu considero a geografia como, tanto para mim, como ciências humanas, que a gente trabalha essa relação com a sociedade, e eu também com geografia como uma que a gente também tem essa associação com as relações humanas com as relações da natureza. Então, essa é a pergunta, assim, em relação a você, o seu questionamento em relação a isso. O meu entendimento é bastante alinhado com a proposta que o Francisco Mendonça faz, desde a Geografia Física e Ciência Humana, como o livro que você mencionou. A geografia, eu não digo para as pessoas que eu sou um geógrafo físico, nem que eu sou um climatólogo, e gosto menos ainda da expressão climatologista, como se a gente fosse similar ao meteorologista, né? Eu sou geógrafo, né? Eu sou formado em geografia. A geografia é uma ciência humana, né? Mas a geografia não tem um carro-chefe, né? Não tem um objeto de análise claramente definido. Para mim, a geografia tem um objeto de análise claramente definido, que é a relação sociedade-natureza. Mas isso não é consensual. Então, para mim, o objeto de análise de geografia é a relação sociedade-natureza. Isso permite múltiplas abordagens, mas a geografia continua sendo uma ciência humana, para mim. Isso permite tantas abordagens, como eu disse agora há pouco, que alguns geógrafos já se questionaram várias vezes. Um método único é capaz de dar conta de tudo que a gente faz? Na minha leitura, não. Mas a geografia continua sendo uma ciência humana. Uma ciência humana que tem como objetivo analisar a relação entre a sociedade e a natureza, né? Então, eu não me preocupo muito, tanto quando a gente vai mandar editar esse NPQs, a gente manda lá nas ciências exatas e da Terra. Às vezes a gente manda nas ciências humanas. Às vezes a gente manda projetos dentro das ciências exatas no planejamento. Eu não me preocupo, mais um detalhe, hein? Às vezes a gente é muito mais bem avaliado dentro das ciências exatas e da Terra, nos projetos, ou dentro do planejamento, do que dentro da nossa própria área, né? A gente, estou dizendo das pesquisas, isso não é uma reclamação só minha, né? De vários pesquisadores que vão submeter projeto de pesquisa na área de qualidade ambiental, de climatologia, né? Muitas vezes a gente é mais bem avaliado fora da área. Mas isso porque são os geógrafos que estão fazendo isso, né? Mas a geografia continua sendo uma ciência humana, que permite múltiplas abordagens, que aborda elementos que têm, digamos assim, gêneses distintas, né? Que têm escalas temporais distintas. Imagina a escala temporal da formação do relevo, da formação do solo, das massas de ar, dos ciclos de atividade solar, da geometria Terra-Sol, são escalas e gêneses absolutamente distintas da origem, da escala, das desigualdades sociais. Mas isso que também é um dos componentes dessa crise, que é institucional na história da geografia, né? Não, na minha leitura, não faz com que a geografia deixe de ser uma ciência humana. É uma ciência humana que, de novo, essa é uma interpretação pessoal, tem como objetivo principal o estudo da relação sociedade-natureza. Essa é a minha leitura. Não sei se você concorda. Ok, não, tá certo. Eu também, né, como eu falei, eu sou também geógrafo, né? Eu tenho esse entendimento de leitura, realmente, né? Porque a gente tem essas relações
sociais, como também a relação natural. Então, eu também considero a geografia como uma ciências humanas. E como o senhor falou, em relação a geografia, ela aborda vários temas, né, que está relacionado à questão humana, né? Então, isso acho que foi bom, muito boa a explicação, professor. Obrigado pela abordagem e pela teoria. Eu que agradeço. Ojeda, gostaria de mais uma vez agradecer e, na verdade, produzir uma reflexão no sentido de ver essa dificuldade do avanço da discussão teórica na climatologia. Ela já foi questionada por outros pesquisadores e em 2006 foi feita uma tentativa um pouco conturbada, né, num evento nosso em Rondonópolis, e aquilo praticamente congelou, e todo mundo que vai falar sobre o tema, né, fica com medo, porque assim, como a comunidade é pequena, a informação corre rápido. E Sim. nesse sentido... Foi um evento traumático, né, Fê? Foi. A minha orelha dói até hoje. Estava na primeira fila. Então, você colocou a proposta do holorritmo, você colocou a proposta da geografia socioambiental, e a climatologia, de uma certa maneira, eu vejo que até mesmo analisando os trabalhos publicados nos simpósios, a ideia da análise rítmica, ela pouco foi utilizada. E é pouco utilizada, né, em função da possibilidade hoje de você ter uma gama maior de dados, de informações, de cartas sinóticas, mas aumentamos a produção de informação espacial, mas ainda continuamos com a proposta da análise rítmica ou do clima urbano. E não conseguimos ainda, né, avançar um pouco nisso, enquanto produção de conhecimento geográfico. O que a gente vem muito utilizando são métodos, técnicas de áreas afins, né, estatística, meteorologia, as ciências agrárias, que vem nos aproximando aí até mesmo de uso de modelos, que recentemente a professora Margarete tem, junto com o Vansan, utilizando no estudo do clima urbano, mas sempre utilizando técnicas convencionais, tentando compatibilizá-los, né? Vejo que a técnica da imagem de satélite, de certa maneira, embora tenha causado um avanço, ao mesmo tempo, o avanço ele para na medida em que as imagens têm uma resolução temporal muito longa. De repente, com o VANT, essa possibilidade melhore, mas o VANT tem um custo, né? As imagens, principalmente aqueles que têm imagens termais. E, de certo sentido, a gente, na verdade, nos estudos de clima urbano é que você tem maior produção hoje na ciência geográfica, mas as outras áreas da climatologia geográfica, né, em escalas regionais, por exemplo, vêm sendo um pouco, eu diria, não abandonadas, mas deixadas um pouco de lado, talvez por conta dessa complexidade de articulação de métodos que se fazem necessários para que até mesmo a gente possa ser entendido por outras áreas, né? E, ao mesmo tempo, a gente também não tem mais a pegada que se tinha nos anos 60, da questão, por exemplo, da valorização, da descrição do sítio, né? Você não tem mais esses trabalhos que buscam fazer essa relação, só colocam citação, mas se preocupam na comprovação da relação estatística. E a nossa revista brasileira de climatologia vem passando por isso, né? Eu tenho observado, e não é uma conversa com os editores, mas é uma observação do produto,
a quantidade de trabalhos produzidos hoje na Revista Brasileira de Climatologia por geógrafos vem diminuindo, né? E a minha preocupação vem diminuindo porque se nos eventos tem tanta gente publicando. Isso tem a ver com as avaliações, né? Porque o que tem mais produzido hoje são até meteorologistas que não têm uma revista bem qualificada e constante, que é a RBMet, e a Revista Brasileira de Climatologia vem suprir um pouco essa lacuna, né? Até mesmo porque ela não é paga, né? Ela já tem uma certa visibilidade nacional. Então, nesse sentido, eu coloco essa reflexão porque, de repente, a gente não tem... Será que isso ainda é um medo de colocar a cara a tapa ou ainda é insegurança daquilo que se faz no âmbito geográfico? Termino por aqui, Ojeda. Aqui tem uma internet que às vezes deve... Então, se coloca, né, vários elementos para reflexão, né, Fiat? Que eu disse no começo, né, concordo que a gente tem que começar a repensar, eu não diria nem que é repensar, mas é continuar a pensar sobre certas coisas, né? Porque eu vejo realmente, a minha concordância com você, vem num período de certa idade em termos da proposta, a partir, então, da sistematização feita pelo Monteiro, né? Como uma estabilidade momentânea, né? Realmente, a análise rítmica é utilizada basicamente por geógrafos, né? Mas eu considero que foi um ganho qualitativo importante. Também reconheço essa dificuldade operacional, digamos assim, porque é muito mais prático você pegar um banco de dados gigante e trabalhar isso, mesmo que seja a partir dessa perspectiva quantitativa, com análise de frequência e tudo mais, né, do que construir uma análise na escala diária, né? É muito mais trabalhoso, mas também é um ganho qualitativo importante. Aí, partindo do começo da sua fala, eu considero o seguinte: nós tivemos um trauma muito grande, como você mesmo comentou, a comunidade é pequena, né? E esse trauma que veio lá de Rondonópolis, né, sem fazer nenhuma análise de mérito, né, só dizer uma análise de o que aconteceu posteriormente, né? Eu também estava lá, né, e eu penso que aqueles elementos que foram pontuados pelo Tarek precisariam de mais reflexão a partir da fala dele, e acho que nós não tivemos essa reflexão, talvez porque a forma como foi colocado criou esse trauma, né? Então, muitas coisas que ele mencionou, talvez tivesse colocado de outra maneira, seria mais... a gente teria refletido mais, né? Mas eu acho que eu posso estar enganado, não sei se essa é a percepção que você tem, mas eu acho que muitas coisas necessárias à reflexão que ele colocou lá, talvez pelo trauma, né, não avançaram, né? E sim, eu considero, já falei isso também algumas vezes, que os nossos avanços fundamentalmente foram técnicos ou tecnológicos, né? Em termos de compreensão e de concepção da realidade, nós não avançamos muito, né? As limitações do sensoriamento remoto, elas podem ser contornadas, né? Eu diria assim, a gente também já foi, eu pessoalmente já tive muito fetiche pelo uso das imagens de alta resolução produzido pelo VANT, mas também as dificuldades operacionais são grandíssimas. Eu consigo produzir imagem em alta resolução espacial, mas a quantidade de coisas, média que seja, é muito difícil, são muitas horas de voo, então acaba não saindo barato também não. Além do que, cidades que têm aeroportos, depois dessa regulamentação da ANAC, precisam de um operador credenciado, com plano de voo, que realmente é um risco, né?
cidade que tem em Cuiabá um aeroporto bastante ativo, então tudo isso cria muitas implicações, mas fundamentalmente um número muito elevado de imagens vai criar um mosaico pesadíssimo, né? Então eu também tenho uma dificuldade para aplicar as imagens de Vant numa escala espacial mais abrangente, né? Mas eu também tenho outras imagens de satélites que podem ser utilizadas. Por exemplo, eu consigo uma resolução temporal melhor, mas com imagens que têm resolução espacial pior. Né, a gente fez eu sempre digo, algumas brincadeiras, né, que a gente gosta de se divertir, então lá em Cuiabá, com imagem GOES, por exemplo, né, mas utilizando também as imagens Aster, que eu consigo uma resolução temporal melhor, inclusive consigo imagens à noite, né, mas com uma resolução espacial mais compatível com o Landsat, né. Então, assim, existem muitas possibilidades técnicas para a gente ainda explorar dados de sensoriamento remoto, pouco explorados por nós da climatologia, né. Concordo plenamente com você, né, eu pessoalmente tenho, depois que cheguei em Cuiabá, né, depois que passei no concurso lá, tenho versado algumas análises sobre a climatologia regional, né, venho da climatologia urbana e, portanto, fundamentalmente análise na escala local, né, claro, com essa relação escalar. Mas eu diria, eu fico pensando nessa colocação que você fez. Então, primeiro, no sul e no sudeste, os estudos sobre o clima regional são bastante significativos, né? E aí eu fico pensando, né, quando chego lá em Mato Grosso, não tem muita coisa mesmo, né? Tem a classificação que o Tarifa fez, né, o professor Tarifa, uma classificação muito interessante, riquíssima no nível de detalhamento, né? Mas eu não tenho muitos estudos mais sobre as especificidades regionais. Por exemplo, Mato Grosso é um estado que tem profundas desigualdades ambientais e regionais, né? Tem lá Amazônia, Cerrado e Pantanal, tem diferenças altimétricas importantíssimas, tem relações com a atuação social muito desiguais em função do clima, do relevo, né, e da pedologia, e isso ainda é muito pouco explorado. Se a gente for para a Amazônia, então, isso é menos explorado ainda, né, para certas áreas da Amazônia, tirando os grandes projetos, né. Se a gente for para o Acre, para Rondônia, para Roraima, enfim. Então, o Brasil é um país que tem uma grande diversidade climática, eu diria que pouco estudada, se a gente comparar com o Sul e com o Sudeste, né. Bom, primeiro, né, eu penso que parte deste número baixo desigual da nossa rede de monitoramento climático, né. O INPE veio com essa política a partir dos anos 2000 de desativar as estações convencionais, algumas em Mato Grosso foram desativadas, e as estações automáticas, muitas, ou a grande maioria, tem menos de 10 anos de dados. Então, também tem uma limitação em termos de dados para a análise, né? Isso não existe no Sul e no Sudeste. E no Centro-Oeste e no Norte, isso é uma realidade duríssima, né? Para vocês terem uma ideia, de Cáceres até Corumbá, dentro efetivamente do Pantanal, não tem nenhuma estação meteorológica, né? A gente está tentando uma parceria com o ICMBio para instalar uma estação no Parque Nacional do Pantanal, mas é aquela coisa, é um esforço pessoal do pessoal do ICMBio e nosso da FMT, né? Não é uma estação da rede oficial. Então a gente tem dados primários, mas a rede secundária, a rede de monitoramento é uma limitação, né? Então esse é um dos problemas, né? E nós temos, eu diria que uma diversidade regional grandíssima para ainda a ser estudada no Centro-Oeste, no Norte e em partes do interior também no Nordeste, né? E áreas, inclusive, não estudadas ainda, né? Depois, sim, aí você tinha falado, né, que muitas vezes a Revista Brasileira de Climatologia tem recebido essas contribuições de outras áreas, né? O fato do pagamento é um deles, né? A RBMF tem cobrado caro, né? E a nossa revista é gratuita, né? Basta ser associado e não é nem uma limitação, né? É uma sugestão, né? Então, mas assim, em termos das análises regionais, eu diria para você que as dificuldades são grandes, além da dificuldade de dados, né?
quando eu fui morar em Mato Grosso, já quase 10 anos atrás, a escala espacial também é outra. Assim, para você se deslocar, né, as distâncias são absolutamente elevadas, né? Então, para você ter uma ideia, essa nossa tentativa de instalar uma estação no Parque Nacional do Pantanal, então, você tem ali de Cuiabá, e está perto ainda, o parque é para o sul, né, já está na divisa com o Mato Grosso do Sul. São, não vou nem falar em quilômetros, porque são 150 quilômetros de estrada de terra pela Transpantaneira, então são 4 horas, 5 horas de viagem, mais 100 de rodovia, de asfaltada, e mais umas 3 horas de barco, né, para chegar na sede do parque. Então é uma dificuldade logística muito grande. E para o norte, né, para a gente caminhar para o norte do estado, chegar em Alta Floresta são 900 quilômetros. Então, há uma dificuldade de financiamento, né, porque tudo isso custa caro, né? Há uma limitação, então, dos dados secundários, e muitas vezes a gente tem que produzir os dados primários, porque não tem estação. Então, isso implica uma dificuldade para quem está fora do sul e do sudeste aí, né? Sobretudo recentemente, de 3 anos para cá, os cortes nas universidades fora do centro-sul, do sul e do sudeste, né, foram, assim, absolutamente gritantes. Se a gente pega, por exemplo, os programas de pós-graduação no norte, no centro-oeste e no interior do nordeste, muitos são de conceito 3 e 4, onde os cortes orçamentários chegaram a 80%. Então, se a gente teve uma política de expansão da pós-graduação, eu estou falando da pós porque a pesquisa na pós-graduação é bastante expressiva, muito mais do que na graduação. É obrigatório para quem está na pós-graduação, né? Então, se a gente compara esse grande número de programas, nota 3 e 4, que tiveram corte orçamentário que ultrapassou a ordem de 80%, que estão sendo, inclusive, se a gente teve até a gestão do João Lima, na coordenação diária da CAPES, uma expansão da pós-graduação, uma tentativa de redução das desigualdades regionais, mesmo assim a gente ainda reconhece uma profunda desigualdade regional da pesquisa no Brasil, a gente está correndo o risco de piorar ainda, nesse sentido, né? Eu mesmo tive que adaptar procedimentos metodológicos de projetos, porque não tinha recurso para ir para campo, né? Então, diferente de outras realidades, onde os municípios são menores, as distâncias percorridas são menores, né? O custo é muito elevado. A rede de monitoramento, a rede oficial de meteorologia, é muito inferior à sua distribuição espacial do que do sul e do sudeste, né? A necessidade da produção de dados primários é muito mais elevada. Então, a gente tem muitas dificuldades, inclusive financeiras, e que tendem a piorar nos próximos anos, né? Mas eu concordo com você, é uma limitação que a gente precisa, pelo menos, começar a cutucar para a gente tentar caminhar para algum lado, né? Obrigado, professor. Cris, você pode fazer as honras, caso do adiantado da hora também. Aqui travou, eu não escutei o que você falou, Edson. Travou? Está destravado, estou te escutando. Não, cortou. Mas, enfim, né? Estamos chegando ao final da palestra de hoje. Eu agradeço a presença do professor por disponibilizar seu tempo aqui. Agradeço a presença de todos. E vou deixar a lista de chamados no chat para quem ainda não assinou. E muito obrigada, viu? Até uma próxima. Eu também gostaria de agradecer pelo convite, dizer para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento, dizer que tudo que eu falei aqui, né, assim, são reflexões e abertas aí ao diálogo, para a gente continuar esta conversa, para a gente continuar nessa dinâmica que não é só do clima, é também da nossa vida, né? E é assim que a gente vai acumulando coisas e produzindo novas coisas, né? Eu queria agradecer especialmente ao Fialho, né, um companheiro aí, saudade, Fialho, da gente sentar depois das conversas aí das reuniões e tomar um cafezinho, uma cervejinha juntos, né?
Mas, por outro lado, é isso, essa pandemia permitiu esses encontros à distância. Dizer para vocês que, claro, foi um prazer estar aqui com vocês, foi bom sentar essa semana também para rever algumas coisas, para conversar aqui com vocês. É para mim também um processo de aprendizagem. E se vocês não gostaram de alguma coisa, já peço desculpa e a gente segue conversando aí. Muito obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Nós agradecemos. Obrigado.